irmãos, pode tomar assento em nome de Jesus. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de Jesus, amém? Nós vamos hoje finalizar, o nosso primeiro livro, de Timóteo, e temos aqui uma responsabilidade imensa, e nós estamos aqui estudando verso a verso, e que o Senhor nos ajude para a glória de Deus. E hoje nós vamos ler aqui, continuar o nosso estudo de 1 Timóteo capítulo 6, dos versos ao 11 ao 20, ao 21, para que a gente possa dar continuação daquilo que nosso irmão Diego começou, e nós vamos ler do 11, nós vamos voltar um pouco acima, e nós vamos ler aqui a partir do versículo 9, para que possamos entender um pouquinho do que Paulo vai continuar falando a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilha e muitos desejos descontrolados e noviços, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para o qual você foi chamado, Timóteo, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas diante de Deus, que a tudo da vida e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15: a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pôde ver. A ele sejam a honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Ordene-lhe que pratiquem o bem, Timóteo. Sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarda o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento, professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com você. Meus irmãos, eu tive lendo esse capítulo, meditando naquilo que foi falado na quarta passada,
E Paulo vem em uma teologia de desconstrução, de ficarmos à beira da estrada sem Cristo, mas com a nossa motivação no dinheiro. E Paulo vem alertando o nosso jovem pastor Timóteo, a dizer a ele, dizendo: Timóteo, fica longe disso. Por quê? E ele diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas não conseguem nem dormir, ficam vendo demônios em tudo que faz a respeito do dinheiro, aquela aflição ao dinheiro. E muitos dele, Timóteo, se afastou e morreu na fé, ficaram pelo caminho. E o nosso estudo de hoje, ele começa no versículo 11, dizendo: você, porém, mas, homem de Deus. E eu escrevi aqui dizendo o seguinte: o título de homem de Deus é simples, mas meramente rico. É um privilégio sagrado a ser identificado como posse pessoal de Deus, um privilégio que traz consigo uma grande responsabilidade. Embora a frase o homem de Deus é comunicamente usado no Antigo Testamento, dizendo: olha, ali vem um homem de Deus, né? Como Moisés, como Elias. E essa frase do homem de Deus era bem usado naquela época, e o Senhor fala para nós aqui, dizendo: olha, vocês são homens de Deus, e é um privilégio vocês sendo chamado a essa aquisição da pregação, da evangelização, né? Timóteo, não se deixe se embriagar com essas coisas, da riqueza, do dinheiro, porque você pode ser rico, mas não pode amar o dinheiro. Moisés era rico, Abraão era rico, Davi era rico, e muitos dele falou acerca da riqueza. E Paulo está com o capítulo 6 inteiro trazendo a Timóteo, para que você não caia da fé, para que você não seja atemorizado com essas coisas, mas sim se apegue a Deus. E ele diz: olha, você é homem de Deus, que foi do primeiro capítulo, e eu disse à igreja de Éfeso, dizendo: está aí um grande homem de Deus, Timóteo, lavado, chamado pelo Espírito Santo, né? Pela profecia, que teve um bom embasamento na fé cristã, da sua mãe judia, da sua avó Eloide, e estava ali repleto desta graça. Mas Paulo, ele vem no capítulo 6 dizendo: fica longe dessas coisas. E ele diz: você, Timóteo, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. E hoje o que nós vemos? As pessoas parecem que é uma atração. Não, eu vou aonde a bênção de Deus está. E quem diz para nós e para mim que a bênção de Deus é riqueza? Ninguém. Deus diz: a maior riqueza é a palavra de Deus. E aí você vê em algumas igrejas que tem aqueles falsos profetas: não, a minha igreja é próspera. Não temos que ter prosperidade. E ele diz aqui na palavra dele: o Deus todo soberano, ele cuida de nós. E Paulo está deixando uma palavra em oculto para ele, dizendo: você, Timóteo, tem que viver do básico, do necessário, não mais que isso, porque a minha graça, Paulo, te basta. E Paulo está passando a mesma intimidade, dizendo: fuja disso, Paulo,
porque isso é da terra, mas o que eu tenho para você é do céu. E Paulo, ele continua dizendo a ele, Paulo usa esse título para aumentar a sensação de responsabilidade que Timóteo tem para cumprir no seu ministério, diante da igreja de Éfeso, como homem que pessoalmente pertencia a Deus, ungido pelo Senhor, chamado para esse ministério. A frase "o homem de Deus" aparece pela primeira vez, irmãos, em Deuteronômio 33 e versículo 1. Deuteronômio 33, 1. Como diz, essa é a primeira vez que aparece na Bíblia escrito homem de Deus, dizendo: esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. Está aí para que a gente possa comprovar biblicamente o que significa o homem de Deus. Não estou falando aqui por meras palavras, né? Nós aqui, que nós somos reformados, somos baseado nas solas escrituras, somente as escrituras. Todo o Antigo Testamento usa o ponto a um indivíduo que representa Deus, proclamando a sua palavra. Ao chamar este jovem, o Timóteo, para essa função, Paulo coloca Timóteo nessa rica tradição do Antigo Testamento. Ele, com os outros antes dele, foi chamado, ordenado e responsável para pregar a palavra de Deus. O sentido advertido de mas ou porém, justamente com o uso do pronome pessoal, você, consta acentuamente Timóteo como os falsos mestres. Eles são homens de dinheiro, Timóteo. Não se misture a ele. Ele é um homem de Deus, Timóteo. Você é um homem de Deus. Eles são homens do pecado. Ele é um homem da justiça. Eles são os homens do mundo. Ele é o homem de Deus. É uma comparação de que Paulo estava fazendo dos falsos mestres e de Timóteo. Timóteo, eles são pecadores. Você é chamado para a pregação do Evangelho do Senhor. No Novo Testamento, indicado a intensidade do apelo de Paulo, um homem de Deus realiza as certas coisas que devem ser evitadas a todo custo. E ele diz: foge, Timóteo, destas coisas. E aí às vezes a gente ouve um jargão dizendo: eu sou forte. Irmão, contra o pecado ninguém é forte. Somos fracos. Faça igual José, fuja, desapareça de lá. Por quê? Porque o pecado, irmão, tem uma força que só Deus venceu na cruz do Calvário, e Ele nos deu a salvação em Cristo Jesus. E Paulo estava dizendo a Timóteo: fuja dessas coisas. E às vezes, irmão, a gente está em um problema, e às vezes não foi a gente que procurou, mas a circunstância fez a gente estar naquele lugar. E aí você fala: nossa, e agora, Senhor? Sabe o que o Senhor está falando para você? Fuja. Fuja e fuja destas coisas. Porque, Timóteo, você é um homem de Deus. Aleluia. E aí ele diz aqui, continuando, o versículo 11, dizendo:
O presente do indicativo do verbo indica que o homem de Deus constantemente foge dessas coisas. O antecedente direito de estas coisas e os males associados ao amar o dinheiro, no versículo 9 e 10, esse é o pecado original de falsos mestres, que gostam do dinheiro, irmãos. É uma coisa terrível. Eles amam dinheiro, que pervertem a verdade e ganho pessoal. A palavra é a verdade, mas eles usam a palavra de Deus, inverte, faz aquela coisa com a palavra, tira fora de contexto, vira heresia. Para quê? Para o seu próprio ganho. Mas Timóteo era, irmãos, instruído na palavra do Senhor, e Paulo estava dizendo a ele: fuja disso, Timóteo, fuja para bem longe, porque o Senhor, Ele é poderoso para lhe ajudar. A partir de Balaão, que se vendeu para o maior lance através dos falsos profetas, gananciosos de Israel, para Judas e demais no Novo Testamento, a marca de falsos mestres e a ganância, Paulo evitou cuidadosamente qualquer aparência de dinheiro amorosa. Em seu discurso de despedida aos anciões de Éfeso, lembrou-lhe: cobicei prata, ou ouro, ou roupa nenhuma. Vós bem sabeis que estas mãos provaram as minhas próprias necessidades, e para os homens que estão comigo. Atos dos Apóstolos 20, e versículo 33 e 35, diz assim: em tudo o que eu lhe mostrei, que trabalhando duro dessa maneira, você deve ajudar os fracos. E lembre-se das palavras do Senhor Jesus Cristo, que Ele mesmo disse: há mais felicidade em dar do que receber. Glória a Deus. E aí no versículo 11, da parte B do versículo, diz o seguinte: Timóteo, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Deixe de fora o amor ao dinheiro, não te leva a nada. O que te leva é a justiça, é a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Tão rápido quanto o homem de Deus vai do amor corrupto do dinheiro, que ele corre em direção à virtude espiritual, o homem de Deus não só foge do pecado, mas também é buscar continuamente a santidade de Deus. Paulo estava dizendo a Timóteo, dizendo: fuja dessas coisas, mas corra para a santidade de Deus. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo 2, 22. 2 Timóteo 2, 22, dizendo: fuja dos desejos malignos da juventude, e seja a justiça, a fé, o amor, a paz com aquele que de coração puro invocam o Senhor. De coração puro, corra, Timóteo, para a santificação, mas também para a justiça, a fé. Se ele parar, o que está por trás dele? O pecado, a ganância. Irmão, se a gente parar de ler a palavra do Senhor, a gente vai fazer outro tipo de coisa. Por quê? Todo dia o pecado vem e te chama, mas todo dia a graça de Deus e a misericórdia dele é que te dá para você abrir os olhos. Então,
nós respiramos a misericórdia de Deus. Então procuramos estar diante de Deus, procurar a santidade do Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. No versículo 11, Paulo emula 6 virtudes que todo homem de Deus deve prosseguir para merecer esse tipo de privilégio, irmãos. Os 2 primeiros são virtudes gerais, que têm a ver com o comportamento externo. Eu tenho que fazer. O outro com atitude interna. E os outros 2 é a motivação. A justiça, traduzida no Novo Testamento para nós, significa fazer o certo. Não é com relação à salvação de Jesus Cristo. Somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Paulo não está falando isso. Ele está falando, faz a coisa certa. A justiça. Faz a coisa certa. Vai na farmácia, compra, você dá R$10, e o negócio custou 5, e a pessoa devolve 9. Você tem que voltar lá e devolver. Opa, não está certo. Faz o certo, Timóteo. Quantas vezes o nosso emprego, na rua, no serviço, até na nossa família, agimos errado. Mas Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, faz a coisa certa. Por quê? Porque isso é coisa de homem de Deus. Isso é coisa de homem de Deus. Olha a responsabilidade, irmão, dizendo para Timóteo, Timóteo, afasta de tudo isso. Faz a coisa certa, corre para a cruz de Cristo, porque lá tem esperança, milagre, tem maravilhas, que isso aqui não dá. Aleluia. O seu é um estilo de vida marcado pela obediência no mandamento do Senhor, fazer o certo. A contrapartida, irmãos, interna para a justiça e a piedade. Enquanto a justiça olha para o comportamento externo, a piedade tem a ver com a atitude e a motivação. Comportamento correto flui de motivos certos. A piedade. O que a gente faz a piedade? É fazer para glorificar a Deus. Você está fazendo para glorificar a Deus? A comida que você faz em casa, você está glorificando a Deus? A vassoura e manita que varre a casa, você está glorificando a Deus? Irmãos, até no alimento para a gente comer, você está glorificando a Deus? E ele diz, Timóteo, faz a coisa certa. Um termo familiar nas cartas pastorais, que aparece 10 vezes, refere-se à referência a Deus, que flui para fora do coração, adorando a Deus. Tem um reformado, Calvino diz, tudo que eu faço de bom, foi Deus que fez em mim, porque de mim só sai coisa ruim. Por quê? Porque nós somos pecadores em Cristo Jesus. Precisamos da sua graça. Precisamos da tua misericórdia. Pode ser traduzida como Deus semelhança. O povo de Deus oferecer a Deus de modo agradável, com referência e temor ao nosso Deus. As virtudes internas dominantes da fé e do amor. A fé, irmãos, é simplesmente confiança diante de Deus em tudo. Será que você tem fé em Deus?
Poxa vida, hoje é o dia de pagar a conta e eu não estou com dinheiro. Você tem confiança em Deus? Ou você se desespera? Abre o armário e diz, e não tem nada. Senhor amado, não tem nem um arroz para fazer. Como Paulo diz em Filipenses, eu sei passar na bonança, mas eu sei também passar na tribulação. Por quê? Porque a graça de Deus é que nos sustenta. É a graça dele que nos dá a fé e o amor por Jesus Cristo. E isso nos dá confiança no todo soberano, que é o nosso Senhor, Deus da nossa vida. Seu poder, propósito e plano, disposição e promessa. A fé é o ambiente em que existe o homem de Deus. Ele confia em Deus para manter e cumprir a sua palavra, como sempre fez em seus escritos. 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé, o amor que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Amém. Louvado seja Deus. O homem de Deus compreende o significado da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de toda a sua mente. Pastor, até isso, tudo. Você pertence a Deus, e Ele de maneira nenhuma lançará fora. E Ele diz, aquele que é meu, o Pai me enviou. Louvado seja Deus. Aleluia. Ninguém vem a mim se o Pai não me enviar. E você está aqui porque o Pai enviou. Você pode glorificar a Deus por isso? Pela livre graça Ele te escolheu. Louvado seja Deus. A fé e o amor. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz: o amor de Deus, derramado no prazo de seu coração através do Espírito Santo, flui para fora dele para os outros. Paulo então, irmãos, menciona duas virtudes externas: a perseverança e a mansidão. Perseverança significa permanecer sob ele, as mãos dele. Ele não descreve uma resignação passiva, fatalista, mas triunfante, lealdade, inabalável, vitorioso para o Senhor em meio às tribulações. Está passando por dificuldade, irmãos? Confia no Senhor, o nosso Deus. Olha o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4. Oh, glória! Olha a confiança que nós temos que ter em Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4, 2 até o 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas tribulações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Irmão, você está perseverando na presença de Deus? Você está perseverando na presença de Deus? A prova está difícil, mas persevere na graça do Senhor Jesus Cristo. E ele diz, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. O Salmo 23,
ele diz tudo isso para nós. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Se eu tenho Jesus Cristo na minha vida, não me falta nada. E a perseverança do Marte que vai dar a vida, se necessário, para a causa de Cristo. Paulo e a maioria dos outros apóstolos exibiria essa medida suprema da perseverança, irmãos. Perseverança permite que o homem de Deus, para ficar com a tarefa, não importa o que custa. Gentileza traz prautapratia no grego, o que significa bondade ou mansidão. E aparece somente, irmãos, no Novo Testamento. Olha que maravilha. No Novo Testamento aparece: tenham mansidão, persevera em Cristo Jesus. Embora consumo com a maioria das causas, o homem de Deus reconhece que em si mesmo ele não contribui para o seu sucesso. É a marca pela uma humildade atencioso. O que Paulo está dizendo? Timóteo, seja humilde na presença de Deus, seja atencioso, fale a minha palavra à igreja de Éfeso com amor, com brandura, mas prega a palavra de Deus e fuja dessas coisas e corra para a cruz de Cristo. E ele diz no versículo 12: combate o bom combate da fé, tomar posse da vida eterna, para o qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante das testemunhas. Sendo aqui, irmãos, um porta-voz de Deus, um homem com esta palavra, ele está em guerra, e ele diz: combate o bom combate da fé. O que Paulo estava dizendo? Esses falsos mestres a qual você está combatendo, irmãos, devemos combater os falsos mestres. Se ele estiver falando alguma coisa que não está na palavra de Deus, ele diz: combate, Timóteo, pela fé, estes falsos mestres que andam falando que eu não falei. Combata eles com a fé em Jesus Cristo. E essa é uma batalha minha e sua. Por quê? Porque nós somos pecadores. E essa batalha é interna. A nossa batalha é contra nós mesmos, o nosso eu. Ai, não vou na igreja hoje não. Está frio. Ah, não vou não. Não vou não. Ah, depois eu vou ficar com o ouvido tudo infeccionado. Não vou não. A nossa batalha é dentro de nós também. Vamos, combata, Timóteo, o bom combate da fé, dentro de você. Ah, hoje não vou não, hoje eu vou. Em nome de Jesus eu vou. Porque eu quero adorar o meu Deus, o meu soberano, que é eterno. A nossa batalha é contra a carne, é contra o diabo, é contra a resistência desse mundo caído, irmãos. Se você ama o pecado, você ama o mundo. Mas se você ama Cristo, você ama o céu que está com o Senhor. E nós devemos odiar o pecado, mas amar a verdade, a santidade de Deus. É também uma luta contra os cristãos legalistas. Oh, irmãos, esse é complicado. Ai, hoje eu vou para a igreja porque eu estou indo, que o pastor precisa me ver. Não.
Vem não, irmão. Você está pecando, irmão. Vem para adorar aquele que morreu na cruz do Calvário para te dar a salvação. Porque você estava morto em e não fez nada, mas Jesus te vivificou pela graça redentora lá na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. É isso que temos que combater, irmãos. Paulo cobrava Timóteo sofrer dificuldades comigo, como um bom soldado de Jesus Cristo. 2 Timóteo 2,3 ele diz: sofra comigo como um bom soldado de Jesus Cristo. Infelizmente, irmãos, alguns nem sequer percebem que estão em uma batalha. Outros buscam posição, outros buscam por sucesso, mas nós temos que buscar a verdade, a verdadeira verdade em Jesus Cristo de Nazaré. E Ele, irmãos, é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo de Nazaré. Somente Ele. Somente Ele. Aleluia. O verbo luta e agoniza mais, a partir do qual a palavra em inglês agonizam deriva, foi utilizado em ambos os contextos militares e esportiva para descrever, irmãos, a concentração, a disciplina, a convicção, o esforço necessário para vencer. Será que nós estamos esforçando para fazer a obra de Deus? Exige de nós um esforço. E Paulo estava dizendo a Timóteo: Timóteo, seja esforçado, fica longe dessas coisas. Ao ordenar a Timóteo que tome posse da sua vida eterna, Paulo, obviamente, não quis dizer que Timóteo precisava de salvação, irmãos, não. Em vez disso, ele advertiu a Timóteo para obter um controle sobre a realidade da vida eterna, para que ele pudesse viver e ministrar a luz da eternidade. Aqueles que ministram para o que eles podem obter neste mundo, ter uma perspectiva errada. O que Paulo estava dizendo a Timóteo: Timóteo, se apegue naquilo que aprendeste. O que é? As coisas de Cristo. O que Paulo, nesse contexto todo, irmão, ele estava dizendo: não sejam esses falsos profetas, seja diferente, seja homem de Deus, faça a coisa certa. Irmãos, Timóteo era um jovem, irmãos, e ele diz: fuja das paixões. Então Paulo estava preocupado com Timóteo, né? Com tudo isso, irmãos, e ele estava dizendo a ele: chamado, refere-se ao chamado eficaz, soberano de Deus para a salvação. Você foi chamado por Deus, porque Ele é soberano, e você está aqui porque você goza da vida eterna que Jesus Cristo te deu. Ele é soberano, Ele te escolheu. Aleluia. O homem de Deus consiste no chamado eficaz de Deus para a salvação eterna e a sua própria confissão pública de fé em resposta
a esse apelo, manter, irmãos, uma perspectiva eterna. O que ele estava dizendo? Vocês estão dizendo aí há muito tempo que Jesus vai voltar e vai voltar. Jesus vai voltar nada. Você já ouviu alguém assim dizer? Já ouviu? Timóteo estava dizendo: se esses falsos mestres dizerem isso para você, diga a ele: eu estou vivendo a vida eterna em Jesus Cristo. Eu estou vivendo porque Ele me escolheu. Ele é soberano. Ele não erra, irmãos. Vou usar as palavras de Jó: os planos dele é perfeito. É perfeito. Do 13 ao 14 ele diz: conjuro-vos na presença de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que testemunhou a boa confissão diante de Pilatos, que você mantenha o mandamento imaculado, irresistível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, olha como que é a responsabilidade. Ele está tendo injúrias aqui com Paulo, Deus e Timóteo, dizendo: olha, conjuro-vos na presença de Deus. Olha que peso, irmãos. Olha que peso. Que da sua vida e de todas as coisas, de que Cristo Jesus foi testemunha de boa confissão diante de Pilatos. Olha que glorioso. E ele diz que você, Timóteo, pelo amor de Deus, Timóteo, olha, irmãos, a veracidade, a preocupação que Paulo tinha com Timóteo. Timóteo, leia isso aqui de dia e de noite. Olha o que ele diz, irmãos, no texto: mantenha o mandamento imaculado, seja coerente com a palavra de Deus, não saia desse livro. Eles estão pregando coisas falsas, falsos mestres, mas não se desvirtua, Timóteo. Oh, irmãos, quantos têm caído na fé, irmãos? Quantos ainda estão sob o jugo do presidente da igreja, que não pode ser confrontado? Não, o que eu faço é lei. Se você assistir um culto online, você vai para o inferno. Que é isso, irmãos? É fora da Bíblia. Está fora. Timóteo, seja imaculado, irrepreensível na presença de Deus. Eu e você estamos sendo irrepreensível na presença de Deus? Estamos lendo? Ou estamos vendo novela? Ou estamos assistindo TikTok? Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler. Ah, pastor, não gosto de ler não. Não gosto de ler não. Então, irmãos, você é uma presa facinho. É igual a igreja católica. Pelo amor de Deus, eu amo todos. Que só o padre fala. Não, leia. Ô, irmão, o que você falou aí, eu não entendi. Você pode me explicar? Irmãos, a gente senta aqui, descorre a Bíblia inteira, até você sair daqui entendido da palavra de Deus. Porque Deus não tem nenhuma variação e nem dúvida. Ele é soberano. E ele diz: até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, como que eu posso, até onde eu posso ser imaculado?
até a volta de Cristo. Pode ser até amanhã, pastor? Não. É até a volta de Cristo. Muitos caíram na fé, abandonaram nessa pandemia o Senhor nosso Deus, deixaram de lado. Não. Mas Paulo diz para nós: seja fiel até a morte, porque eu darei a vocês a coroa da vida. Glória a Deus. Versículo do 13 ao 16, irmãos, diz assim: que ele trará o bom tempo, aquele que é o bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum homem viu nem pôde ver. A ele seja a honra e o poder eterno. O teólogo e reformado Tozer declarou a questão com grande força e clareza em sua obra clássica, O Conhecimento do Santo. E ele diz: o que vem em nossa mente quando pensamos sobre Deus é uma coisa mais importante sobre nós. Olha que maravilha. Ele passou a dizer: a história da humanidade provavelmente vai mostrar que não há pessoa, já subiu acima da sua religião, a história espiritual do homem irá demonstrar positivamente que nenhuma religião tem sido sempre maior do que Deus. Deus, Ele é soberano. Por isso, irmãos, a questão mais grave diante da igreja é sempre o próprio Deus. E o fato mais portentoso sobre qualquer homem não é o que um determinado momento pode dizer ou fazer, mas o que ele em seu coração profundo concebe de Deus para ser. Fomos capazes de extrair de qualquer pessoa uma resposta completa à pergunta: o que vem à sua mente quando você pensa sobre Deus? Podemos prever com certeza o futuro espiritual desse homem. O que Tozer está dizendo a nós? O que a gente sabe de Deus é o que a gente lê. O que a gente não lê, a gente não sabe de Deus. E Ele, irmãos, é soberano. Por que ninguém viu? Porque Ele é imortal. Quando chegará naquele dia, Ele vai se revelar a nós. Moisés viu? Não. Foi ali uma teofania, uma manifestação. Ninguém viu. E é tão glorioso, irmãos, estar firme na presença de Deus. Como diz aí, está firme na rocha, irmãos? Estou. Mas até quando Jesus voltar. Aleluia. O poder de Deus é visto em sua capacidade de dar a vida a todas as coisas. E é soberano. Tem três coisas aqui, irmãos. Em primeiro lugar, a frase refere-se Deus como Criador de todas as coisas. A segunda, Deus sustenta toda a vida. E terceiro, Deus protege os seus. Ele protege, irmãos. Ele é soberano sobre as nossas vidas. Do versículo 20 ao 21, Paulo vai dizer a Timóteo, dizendo: ó Timóteo, guarda o que foi confiado a você, evitando
tagarelice mundanas, conversas alheias e vazias e argumentos contraditórios do que é falsamente chamado de conhecimento. O que ele está dizendo aqui? Tem alguns aí fora aí que tem uns conhecimento meio diabólico, irmão. Irmão, lá no grupo lá do irmão Vini, irmãos, é só misericórdia de Deus. Tem um lá que, olha, Deus possa iluminar a mente dele, mas do jeito que ele fala, deixa a gente atordoado, com conhecimentos vãs, se perde nas palavras, mas a verdadeira palavra, a gente não se perde. Por quê? Porque ela é reta, e ela vai direto ao nosso coração. Ela, irmãos, é uma espada de dois gumes. Ela corta para cima, corta para baixo, corta do lado e corta do outro. Sabe para quê? Para nos limpar do pecado. E em alguns professos, e assim, se desviaram da fé. A graça seja com você. Paulo descreve a igreja como coluna e baluarte da verdade. Ao longo da história, a verdadeira igreja tem agarrado a verdade em meio às tempestades de rodas e perseguição de fora, irmãos. E os ataques insidiosos de falsos ensinos. Incontáveis, milhares de pessoas pagando preço, ao invés de abandonar, ao compreender a preciosa verdade da palavra de Deus. A igreja de hoje recebeu esse legado. Que legado é esse? Eu sou a verdade. A palavra é a verdade. Esse é o nosso legado. É nossa responsabilidade para proteger a verdade, proclamar a verdade, entregar a verdade àquelas pessoas que não conhecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, é um desafio à igreja de hoje, e muitas vezes mal preparado para enfrentar, chamado para ser sal e luz do mundo. Irmão, nós somos o sal da terra e luz do mundo. Então você tem uma grande responsabilidade de proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. O que Paulo, irmãos, estava dizendo aqui para nós? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, eu estou finalizando. Diz assim: Paulo, defendendo o seu ministério para os coríntios, escreveu: nós não somos como muitos falsificadores de palavras de Deus, mas a partir da sinceridade, mas a partir de Deus, falamos em Cristo diante de Deus. O apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte, que ele leva a palavra de Deus com responsabilidade. E Paulo estava falando a Timóteo: Timóteo, se entregue na palavra de Deus, vai contra esses falsos mestres, e não aparta deste livro, da sua boca, a palavra verdadeira de Jesus Cristo. Amém? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Que esta palavra, irmãos, possa falar em seus corações. E ele diz para nós que a graça esteja com você. E eu vou fazer um trocadilho aqui, né? Que a força esteja com você. E que força é essa, irmão? A força de Jesus Cristo, a graça dele, que possa nos manter de pé diante deste mundo cruel, deste mundo pecaminoso, deste mundo que todos os dias vem nos apresentar um prato bonito, gostoso, mas que todos os dias dizemos: não,
Eu quero a verdadeira vontade de Deus na minha vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vou passar para o pastor em nome de Jesus.